nós vimos isso depois que não se realizou na verdade. Não se realizou na verdade. Porque o que ocorreu? Veio um movimento neopentecostal que é totalmente sem imagens. E todo esse povo migrou da Umbanda, a sua assistência em grande parte, com os neopentecostais. É claro que existiam outros motivos também, mas o motivo que os umbandistas davam para retirar as imagens não era verdadeiro. Não se comprovou na sua realidade. Então nós vamos ver que e se notou depois que era mais o quê? Uma muleta do sacerdote e dos médiuns, que se sentiam sem chão se não tivesse a imagem, até para focar uma incorporação. Não foca no Congá, que daí a tua entidade vai vir. Então ele focava numa imagem que era lá de São Sebastião, que era o Oxóssi do sincretismo, e assim por diante. Então era mais o que? Uma deficiência, uma carência dos sacerdotes e médiuns do que da assistência. Tanto é que se comprova, inclusive até hoje, se comprova o seguinte: a assistência chega no terreiro, né, e vai consultar, e muitas vezes a entidade diz: tu faz faz um preceito para Xangô que vai resolver, né? O consulente nem se lembra que Xangô é o São Jerônimo que está no Congá. Ele nem faz essa associação. Porque se ele fizesse essa associação, ele dizia: o senhor quer dizer que eu tenho que fazer então uma oferenda para São Pedro, para São Jerônimo? Não, isso não existe. E nem a entidade diz isso. Vejam bem, de novo, a entidade dizendo a realidade espiritual. Ela diz Xangô, ela não diz, vai para São Sebastião ali. Não, ela diz Xangô, ela diz Inhaçã, ela diz Oxum. Então nós vamos ver que as imagens é um dos fatores que influenciou no sincretismo católico cristão na Umbanda. Nós vamos ver também que o que nós temos aqui, os nomes, e nós temos também os dias. Os dias é algo que o pai Cláudio está quebrando, justamente, aqui em Arambaré, na tradição de ele mostrar justamente que pode ser feita uma homenagem ao Oxum e Iemanjá sem ser no dia delas, que foi escolhido pelo sincretismo delas. Então nós vamos ver que isso é muito importante. Então, mais ainda, quando nós associamos alguma festa ao santo católico, vamos combinar, vamos ser honestos conosco mesmo. A gente, nessa história, ou por dizer, nessa novela, a gente não é o ator principal, porque o ator principal é São Jorge, por exemplo. Nós somos o figurante. Tanto é que é verdade que quando a mídia vai retratar o dia de São Jorge, por exemplo, lá em Porto Alegre, já desde manhã tem lá a movimentação das primeiras missas às 6 horas da manhã na igreja de São Jorge, depois tudo, e passa tudo aquilo, passa 5, 6 minutos de cada entrada que a televisão mostra com os seus repórteres. E a carreata ou passeata de Ogum é segundos. Por quê? Porque nós somos figurante. Nós somos figurante. Nós somos o ator principal. O ator principal é São Jorge. E o mais grave, tem muito umbandista que pensa que Ogum é São Jorge. Ainda que pensasse diferente, né? Ou seja, São Jorge é menor que Ogum, é um santo que nasceu lá atrás. Enquanto que o orixá Ogum, ele é milenar. Então, quando eu não estou aqui propondo que vocês tirem as suas imagens dos seus terrenos, não é isso. O simpósio não é para isso. É de reflexão que cada um de nós depois pode fazer, ou que deve fazer, o que a sua consciência daqui para diante poderá lhe dizer. Mas com certeza, veja bem, a data, a imagem, faz o que? A gente ser apêndice de uma outra religião. Nós não temos força. Depois a gente diz: a Umbanda não tem força, não tem voz. Mas por que não tem voz? A gente é figurante, gente. Vocês já viram algum diretor de novela
chamar, ou algum repórter dizer, novela está fazendo um sucesso, tu, figurante que eu vi correndo para lá e para cá e tal, aqui nessa cena, me diz como é que foi. Tem isso? Não tem, né, gente? Vamos ser honestos. Não tem. E nós somos corresponsáveis por esse estado de coisa ainda. Porque uma coisa é isso acontecer em 1920, 30, 60, 70, 80. Outra coisa é acontecer agora, veja bem, no terceiro milênio, depois de 2 décadas, já estamos em 2025. Então é complicado. Então nós vamos ver que esse sincretismo, ele serve como uma muleta nesse sentido, né? Veja bem, depois quiseram, inclusive aqueles saudosistas, eu chamo de saudosistas, né, da tradição escrita, quiseram até dizer que o caboclo das 7 encruzilhadas era a reencarnação do padre Gabriel Malagrida. Existe também isso. Ou seja, o caboclo, para vir, né, ele tinha que primeiro anunciar que ele foi o padre, que é muito importante. Vocês imaginam o seguinte, tem um caboclo, né, que tem uma valência, que é da natureza, que é de tudo que nós, umbandistas, conhecemos, não preciso aqui estar numerando, né? Nós temos o quê? O que é isso? Vai lá e pede bênção para o catolicismo. O caboclo e a Umbanda só existe porque o caboclo foi um padre. Vamos combinar, né? Não fecha essa conta. Não fecha. Então, é algo que a gente fica com, ou deveria ficar com os cabelos em pé. Então, nós vamos ver nesse sentido que nós vamos ver aqui esse sincretismo. Agora vamos ver o sincretismo, Romário, por favor, passe agora. O sincretismo espírita cristão na Umbanda, que também teve grande influência e ainda tem. O sincretismo, veja bem, nós vamos ver o quê? Que a maioria das tendas e terreiros de Umbanda era assim, Centro Espírita de Umbanda. É comum isso. Ou então, tendo espírita, caboclo X de Umbanda espírita. Claro que havia perseguição, na ditadura de Vargas para os terreiros, então muitos terreiros usavam essa nomenclatura para fugir disso. Mas até hoje isso não continua. E muitas vezes tu vai dizer para alguém, que é centro espírita, em vez de colocar, que é um ilê, que é um terreiro de Nagô, ou que é um terreiro de Umbanda, não, é espírita. Tem que ser espírita. Justamente esse arquétipo formado no inconsciente do umbandismo, então tem que ser isso. Então nós vemos que é forte justamente esse sincretismo espírita na Umbanda. Nós vamos ver também que nessa época também, através do espiritismo, e daí do espiritismo, por isso que nós estamos falando, o espírita cristão, o sincretismo, o embranquecimento da Umbanda. A Umbanda foi embranquecida. Eu me lembro que eu era pequeno, mas eu me lembro disso, e vocês devem se lembrar, e até a internet permite hoje em dia, de fazer o quê? Uma pesquisa. Por exemplo, existia, eu acho que era da Nestlé, o bebê Johnson, parece que era, uma das fraldas, era o que? Bebê tudo loiro, olhos azuis. O embranquecimento do Brasil foi uma política de Estado. E daí tu olha o que? Aqueles centros mais, eu digo centro que era centro espírita de Umbanda, mais influenciado pelo espiritismo, é o que? Não é só o uniforme branco, é o tênis branco. Não é o pé no chão, é o tênis branco. É tudo. Isso tem uma razão de ser no inconsciente de cada um. Não o que está fazendo tudo. Mas não. Mas de onde é que vem tudo isso?
justamente desse embranquecimento. O que o caboclo do Sete Cruzado falou lá? Para ter voz, né, do ameríndio, do índio e do africano. Veja bem, eles tiveram voz, sim, nos terreiros, sim, mas as entidades, as pessoas não, o cidadão não. Quantos, espera aí um pouquinho, Pai Cláudio, quantos negros tem na tua corrente? Só da Luanda. Quem mais quer dar um testemunho? Depende da perspectiva, né? Se a gente falar da miscigenação, aí sim. Não, eu estou falando, não, vamos no, eu estou falando do embranquecimento. Então, veja bem, vamos ser honestos, vamos refletir como essas coisas acontecem. Depois a gente fica estardalhado, dizendo que uma notícia, teve racismo, de onde é que será que é o racismo? Olha, o racismo está dentro de nós, está dentro do nosso terreiro. Mas isso não demonstra falta de interesse também, Pai Gilberto? Total das pessoas de quererem, né, de quererem refletir disso aí, de todas essas coisas. Então nós vamos ver o quê? Existe isso. Nós vamos ver o quê? Nos terreiros que tem mais influência espírita, não tem nem farinha, nem dendê. Não tem, é magia com vela e copo, e água. E tem oração, e eu não estou aqui criticando, né, a prece de carne. E também, né, algum setor, tem uns que tem setor de direitos de obsessão, a pessoa já chega obsediada. Então, né, tem que passar pela... Né, como se isso fosse elementos de umbanda, eu quero dizer. Eu não estou dizendo que isso não tem que ser feito ou tal, mas cada um tem que ter um espaço. Falar em espaço, vocês já viram o espaço de um centro espírita de umbanda, a sua grande maioria, às vezes não tem uma folhagem, uma flor. Parece mais realmente um centro espírita, porque não tem nada. É só as paredes, tudo branco e não tem nada. Não tem flor, não tem folhagem, não tem uma samambaia. O que o caboclo da Sete Encruzilhadas disse lá atrás? Está faltando uma flor aqui. O que simbolicamente ele estava falando? Que vem a natureza. Eu sou da natureza. Então nós vamos ver que como isso depois reflete no nosso inconsciente e a gente vai fabricando essas coisas sem perceber. Os sacerdotes, os médiuns. Então nós vamos ver que, né? E depois nós temos o quê? Que foi muito mais, porque essas evidências, tanto no catolicismo, no sincretismo cristão católico na Umbanda, como espírita na Umbanda, esse sincretismo cristão, nós vimos aqui até agora, muitas vezes, aquilo que é visível, que é palpável, que são imagens, que são os dias, que é o traje, a roupa, o espaço. Mas aquilo que é sutil e que não está perceptível, que está no sincretismo, que está imbricado nisso, principalmente no sincretismo espírita cristão, que são o quê? As orientações. Eu me lembro que cansei de ouvir isso de outros sacerdotes dizer que a Umbanda não tinha doutrina e por isso que tinha que aplicar Kardec ou o Espiritismo. Eu fui testemunha disso. Talvez vocês também tenham ouvido isso. Vamos estudar o Kardec. Eu não estou dizendo que é ruim estudar. Agora, dizer que as entidades de Umbanda não têm doutrina, ou seja, o caboclo cria uma nova religião e essa religião não tem doutrina, aí está faltando alguma coisa. Alguma coisa não fecha. Será que o caboclo era ignorante, não sabia que tinha que ter doutrina na religião que ele criou? É complicado. Então, essa doutrinação veio através de várias e várias, o que? Agora sim posso dizer, não orientações espirituais, mas mensagens espirituais. Lembra que lá atrás eu disse que diferenciar mensagem de orientação, que orientação correspondia a uma realidade espiritual e a mensagem nem sempre. Mas só que ela era tomada como verdadeira. Eu me lembro muito bem, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, né?
qual a mensagem que graçava lá nos anos 70, que era dita também nos terreiros, né, e principalmente no centro espírita e pelos espíritos, que era o seguinte: toda a família, por uma questão kármica, tinha que ter de 3 a 4 filhos. Era isso. As mensagens, se vocês quiserem, vocês pegam os livros da data de 1960, porque senão o indivíduo estava o quê? Né, interferindo no karma das pessoas que não poderiam renascer. Então as famílias tinham que ter de 3 a 4 filhos. E que, veja bem, o casamento era indissolúvel. Tanto é que a mulher desquitada era mal vista. Mal vista. A mulher desquitada era mal vista. Não traz essa mulher para cá, porque o que acontece? Ela está de olho, ela pode estar de olho no teu marido. Era mais isso. Ou seja, o que veio agora com a realidade espiritual? Porque assim, a realidade espiritual, muitas vezes, como a natureza, quando a gente passa a protelar, ela atropela. Veio o quê? A realidade espiritual produz a evolução no planeta e diz o quê? Bom, agora vai vir a pílula, e que veio a pílula, a independência da mulher, a limitação de filhos e o divórcio. Bom, e daí o que hoje nós vemos nas ditas mensagens espirituais, que eram realidades como absolutas, que é melhor a mulher se separar e provavelmente sofrer, né, uma agressão para não chegar no pior, então que hoje ela pode ter oportunidade de reconstruir a sua vida com outro marido ou com outra mulher, e que nas próximas reencarnações, então, ela pode saldar essa dívida com esse cônjuge que não deu certo. Não mudou? Não era uma realidade espiritual? Então vejam bem, essas coisas sutis vieram parar na Umbanda, através de sacerdotes orientados por essa dita mensagem inquestionável espiritual. Troca aí para nós aí. O que nós vamos encontrar aqui? Esse livro Conduta Espírita foi ditado por André Luiz e tem o quê? O prefácio de Emmanuel. É fichinha? Não, né? É coisa... O que nós vamos ver ali que traz ali? Ó? Apostolado, né? É o Conduta Espírita. O nome do livro é Conduta Espírita. E daí diz assim, o primeiro capítulo do livro é da mulher. Está ali, ó. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e de sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto da vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. Afinar-se com os ensinamentos cristãos, olha só, que lhe situam a alma no serviço da maternidade e, agora eu vim para frente, e educação dos deveres da ciência das bênçãos da mediunidade santificante. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista de vida multimilenário do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinala a maioria dos consórcios terrestres. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sem as belezas da maternidade. Olha só, para começar, vamos ficar com essa última. Isso não se aplica ao homem, tá? Ali só a mulher. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Ou seja, o homem está liberado, liberou geral. É para a mulher. É para você aí que está aí. Entendeu? Você, né? Então, sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista multimilenário do espírito,
reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. Aqui eu nem vou me meter muito, né? Porque aqui, se você prestar um pouco de atenção, né, é para a mulher baixar a cabeça e ter até, veja bem, né, uma violência matrimonial aqui, né? Até irritante essa parte. Então, Acho que ela está provocando. é complicado. É complicado. Então, né? Essa é a parte que a gente tem que apoiar o elemento feminino. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma no serviço da maternidade na educação. Eu te pergunto, não poderia também trocar aqui o homem, né? Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma no serviço da paternidade. Afinal, é só a maternidade, é só a mulher. Olha só, afastar-se de aparências e fantasias, consagrando as conquistas morais que lhe falam da vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. Ou seja, a mulher está engessada, não pode ir nada. Mas o homem liberou geral. Liberou geral. Compenetrar-se no apostolado guardião do Instituto da Família. Olha, isso não serve para o homem também? Entendeu? A criatura, o homem é só a mulher. Olha só, e tem aquele ali, veja bem, né? Aquele do sacrifício é muito bom também. O sacrifício é algo assim, né? Baixa um pouquinho mais, vamos ver se tem mais aqui. Não, pode passar, retorna de novo. Então nós vamos ver que também tem um aqui que não está aqui, parece que eu não estou vendo aqui, mas eu acho que era o último e provavelmente não foi copiado, ele é interessante. Também diz o seguinte, e vocês podem procurar lá, né? Que não é direito à mulher ao aborto, porque isso iria compenetrar a sua jornada espiritual. Tendo um karma muito grande em relação a isso, papapá. Mas aí eu pergunto, mulher engravidou só ou foi com o homem junto? É só para ele que vale alguma penalidade? Veja bem, esse discurso, esse livro tem mais de 30 edições. E ele foi repaginado com várias outras, inclusive palestras, que não usa essa linguagem, mas usa o seu teor, o seu conteúdo, de uma atualização no seguinte sentido, não na mudança do texto, né, mas na linguagem, para que isso chegue de uma forma aos tempos atuais, mas o tema é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. E isso chegou também nos templos de Umbanda como orientação. Aí vão me perguntar, talvez, não, pai Gilberto, mas tu está olhando o capítulo 1 que é o da mulher, esse livro deve ter o do homem. Não tem. Não tem. Tem o do jovem, tem isso, tem aquilo, mas não tem o do homem. Foi um homem que escreveu. Então nós vamos. O homem é tão Fazer um significante parênteses. que nem merece uma coisa dessa. Por favor, Pai Marcos. Eu, como já sou um bode velho dentro das coisas, só no que está escrito ali, conduta espírita ditada por, não quero saber por quem, se é a conduta espírita, eu cheguei à conclusão que eu não sou espírita. E não tenho nada a ver com essas histórias que eles contam ali. Então, assim, vou desincretizar minha cabeça, desdogmatizar minha cabeça, porque eu não sou espírita, não sou cristão, eu sou umbandista. E sou umbandista e estou umbandista porque na Umbanda não tem conduta nenhuma. Mas veja bem, aquelas né? que são dentro das Sim. convenções internas de cada terreiro. Mas veja bem, isso aí permeou e permeia ainda o inconsciente coletivo de vários sacerdotes que vão lá, o manual. Em vez de perguntar para o caboclo, para o preto velho, não. O caboclo, preto velho não tem voz. Então nós vamos ver que isso aí, né? Eu me lembro que
há alguns anos atrás, recebi umas pessoas que foram visitar o Templo Luz do Caminho, e depois da gira de caboclo, né, esse médium que era de uma terreira com forte influência kardecista, veio me perguntar o seguinte: eu vi os caboclos falando aí no terreiro aí, e eu não entendi quem é o tal do Tupã. Quem é o tal do Tupã? Eu disse para ela, né, gentilmente, olha, Tupã é Deus, né? A língua tupi, né? Os caboclos são ameríndios, né? Então, nunca tinha ouvido falar. Para vocês verem a profundidade que esse sincretismo provoca, né? De uma tradição escrita, aonde só existe aquela verdade, aquele molde. E as entidades de Umbanda diariamente combatem isso, porque eles não usam essa linguagem, elas não têm essa atitude da tradição escrita, e nós muitas vezes não percebemos e não confrontamos isso. Como assim dizer, pô, acorda fulano, acorda, porque está na hora, percebe? Ou vocês já viram assim, para dar um conselho, o caboclo disse, olha, das ervas eu entendo, mas isso aqui agora aqui vamos ver no manual aqui da Bíblia, capítulo tal, não existe. Ou o preto velho, seja lá quem for, não existe nada. Então nós vamos ver que também isso, também dos terreiros, que depois começaram a ter uma influência e uma independência um pouco maior, surgiu daí o quê? O Exu batizado. O meu terreiro, Exu pode vir porque ele foi batizado. O que era batizado? Doutrinado. O Exu passou por uma doutrinação. Ou seja, o sacerdote, mais 2, 3, eu nem imagino como é que foi isso. Exu, isso aqui tu não pode, isso aqui é contra a lei, isso aqui é isso aqui no livro tal diz aquilo. Não vai para o céu se não fizer. Eu pergunto, né? É possível isso? Mas as pessoas usavam esse termo, não, meu Exu é batizado aqui, então agora ele pode vir, porque ele está enquadrado. Ele está enquadrado, né, na tradição cristã e nos fundamentos da tradição escrita. Então nós vamos ver que isso ocorreu. Vamos ver agora aqui o sincretismo afro-cristão. Eu sei que o tempo urge. E vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui mãe, menininha, e de novo o Tatá Tancredo, da Umbanda Molocô. A mãe menininha eu coloquei ela porque, veja bem, apesar, né, de ser do campo afro, ela uma vez entrevistada, perguntaram para ela qual a religião, e daí perguntaram 3 vezes porque não acreditaram no que ela tinha respondido. Ela disse, não, a minha religião é católica. Aí perguntaram, não, mas a senhora não é do candomblé? Não, a minha religião é católica. E ela disse que tinha respondido no censo que ela era católica. Está gravado essa entrevista, né? Eu acho que foi para a Rede Globo, alguma coisa, viralizou isso, que ela era católica. Olha só o nível, né, do sincretismo, aonde, veja bem, as pessoas perdem, né? E aqui de novo, começo da palestra eu digo, eu não estou aqui discutindo pessoas, mas sim as ideias das pessoas. Como essas ideias transformam uma dirigente espiritual famosíssima no Brasil, que era uma menininha. E nós temos aqui o Tata Tancredo, que trouxe, apesar de muitos umbandistas torcerem o nariz, né, ele trouxe várias e várias coisas, né, de conquistas para os umbandistas. Para vocês terem uma ideia, o 31 de dezembro no Rio de Janeiro não ocorria sem a interferência de Tata Tancredo. Veja bem, depois que ele morreu, o que foi transformado no 31 de dezembro? Festa de Réveillon. Perdemos o espaço. Na inauguração da ponte Rio-Niterói, quem foi convidado? Tata Tancredo, da Umbanda Molocô. Daquela que muitos umbandistas, aí tem o preconceito do umbandista com outro umbandista, né? Então, também tem isso.
nós vamos ver. Né? Então, ele era uma liderança enorme desse sentido. E ele trouxe, claro, realmente termos que não existiam na grande maioria desse sincretismo de umbandista, por exemplo, de fazer chão, de ter várias outras práticas dentro da Umbanda que ele introduziu e ele lutou dentro desse sentido. Mas, vejam bem, estamos dentro do campo desse. Ele também sofreu o sincretismo, porque olha ali o que está escrito ali embaixo, ali, que ele era presidente da Congregação Espírita de Umbanda do Brasil. Então, houve também aqui, né, o sincretismo e a tradição escrita, tirando inclusive determinados elementos que poderiam ser de construção para que nós tivéssemos uma ideia melhor do que seria a Umbanda nesse sentido. Pode trocar, por favor? Bom, nós temos aqui agora o quê? 2 livros que tratam do sincretismo, mas são o quê? Esses livros aqui são de antropólogos, né? José Ferretti e José Simões. Né? O Sérgio Ferretti é muito importante no Brasil, um antropólogo, historiador, enfim, vários livros. Tanto é que o Repensando o Sincretismo do Ferretti, ele tem nada menos como prefácio Reginaldo Prandi, que é considerado o maior antropólogo do Brasil, das religiões afro e do sincretismo. E nós vamos ver que, veja bem, no prefácio, esse livro traz várias informações da influência do sincretismo cristão, né, no afro-cristão. E eu vou ler aqui para vocês, aqui rapidamente, o que diz parte do prefácio do Reginaldo Prandi desse livro. O que acontece? Ele está se referindo aqui ao tambor de Minas, que é muito exercido lá para o norte e nordeste. E ele está se referindo aqui especificamente, né, a São Luís do Maranhão. Lá tem então um tambor de Minas, tem a Casa de Minas da Dona Celeste. E o que acontece lá? Lá tem uma nomenclatura diferente da nossa, mas não errada ou equivocada, longe disso, só os nomes são diferentes, mas as finalidades e as funções são as mesmas, que lá eles, em vez de usar orixás, eles usam voduns. E os médios são chamados de vodunces. E as entidades que acostam esses médios são chamados de senhores, e eles levam o nome. O senhor que acosta a Dona Celeste é Avega Rete, o nome dele, para você ter uma ideia. Então, veja bem, Reginaldo Prandi diz o seguinte: o sincretismo não é simplesmente um dado observável, mas um processo sociocultural. Os voduns na Casa de Minas expressam-se como humanos, num transe discreto, muito fácil de ser percebido por um não iniciado. Ou seja, se não é não iniciado, tu pensa que a pessoa não está mediunizada, de tão sutil que é o transe. É isso que ele quer dizer aqui. Né? E daí ele diz o seguinte, que ele está aqui, o Reginaldo Prandi, ele acompanhou um rito, né, por vários dias que aconteceu em janeiro, em comemoração a São Sebastião. Aqui de novo nós temos o sincretismo religioso, São Sebastião, que é o Oxóssi. Ele diz assim, ó, na primeira noite rezou-se uma ladainha católica cantada em latim por velhas rezadeiras. Olha só, antes de começar o rito tem justamente essa ladainha cantada em latim, tá? Que são especialmente convidadas. No dia seguinte, novas ladainhas, mas tudo precedido de missa
rezada na igreja de Santo Antônio. Ou seja, para o rito começar no terreiro, tem que primeiro participar da missa. Vejam bem a influência, né? Influência. Os voduns, e daí ele chega à seguinte conclusão: os voduns são católicos, e assim serão enquanto católicos forem suas voducices. Ou seja, se o médium é católico, a entidade que o manifesta também é. Ele chega a essa conclusão de então. E daí ele diz aqui para arrematar. Neste contexto, veja bem, ele diz o seguinte: neste contexto não é nada estranho o fato de o Papa João Paulo II, em sua visita a São Luís, ter recebido um dos presentes, uma pomba de prata, das mãos de Dona Celeste, vodunciada, da Casa de Minas. Ou, quem sabe, das mãos do próprio Avermereque, que é o senhor dela. Senhor dela, diante da sutileza do estado de transe. Ou seja, a própria Dona Celeste, na visita de João Paulo II lá, ela simplesmente ocorreu isso. Então, passa agora estamos chegando no final, pessoal. O que é isso aqui? Quem é que já não viu isso aqui? Isso aqui é um andador. Estava aqueles andadores de criança, eu coloquei um bem do século, né? Começo do século XX, e agora um bem atual. O que significa isso? Que cada vez que nós fortalecemos o sincretismo é o andador. A Umbanda já cresceu, mas ela está cerceada pelo andador. Ela não consegue caminhar sozinha. Porque psicologicamente muitos umbandistas acham que precisam de sincretismo, porque senão vão ficar sem chão. Eu tenho que ter o sincretismo. Eu tenho que ter o andador. Ou seja, a criança já não é mais criança, já é adulta, mas não consegue dar os próprios passos por si mesmo. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Tentando começar a dar os nossos passos por si mesmo. Tirar essas amarras, tirar o andador. Eu não quero mais o andador. Porque nós vimos aqui que por vários pontos e anos dessa questão, o sincretismo foi natural e foi talvez até necessário, mas nós, por nunca tivermos veja bem, avaliação, uma análise, nós fizemos concessões. E essas concessões hoje nos incomodam. E a gente não tem mais como nos livrar dela. A gente vai dizer, não, todo mundo faz, vamos continuar fazendo. Chegou a hora de a gente dar o grito de independência. Tirar o andador. A gente não é mais criança. A gente não quer ser mais figurante. A gente não quer ser mais do que a outra religião, a gente só quer ser a nossa religião. Mas se a gente não consegue ser a gente mesmo, não tem consciência de nós mesmos, de quem nós somos, bom, aí a gente precisa ainda do sincretismo. E do andador, porque daí ele vai dizer aonde tu pode ir, como tu pode ir e quando, né? Passou outro. Nós vamos ver o quê? Nós estamos vendo ali os ciganos, os encantados, os bugres, que também foi falado aqui, o Pai Marcos, todo mundo nesse sentido. E nós vamos ver o quê? O Pai Rivas, que é o iniciador do Pai Marcos, ele cunhou um termo que eu gosto muito, que é a Azumbanda. Mas eu creio que, veja bem, isso é percepção minha, e vou compartilhar com vocês. Eu creio que as umbandas, esse termo, ele serviu como um estágio entre justamente o sincretismo e algo que nós temos que ter independência. Ou seja, eu acho que foi um colchão, um amortecedor. Porque nós temos que, mais do que as umbandas, nós temos que dar voz àquilo que nós somos.
E por que eu digo isso que é importante? Porque aqui tem os ciganos, os encantados e os bugres. Se nós ainda considerarmos eles, e não está incorreto, mas como umbandas, nós inconscientemente estamos levando o sincretismo para eles. Ou seja, eles só podem se manifestar no terreno de umbanda. Claro que é o local que hoje eles têm justamente esta oportunidade. Mas cada vez que nós não temos consciência por que isso ocorre, nós não damos independência para eles, ou seja, nós colocamos o andador deles. Eu conheço poucas casas que trabalham genuinamente só com ciganos. Ciganos é gira de cigano, não é nem terreiro de umbanda, é, vou supor, casa de cigano, que tem gira. Ou amanhã depois, casa de bugre, de encantado. Veja bem, eu coloquei a imagem da Sarah Kali justamente negra, porque é a imagem original, ela foi embranquiçada também. Tem muitas imagens de hoje que tem até um véu meio azul também junto nela. E Sarah é um nome hebraico e Kali é um nome sânscrito, que quer dizer princesa negra. Olha só, daquilo que nos chegou, mas quem será que ela foi? Quem será que, por exemplo, né, nos retratos que o pai Marcos muitas vezes está retratando uma cigana que tem esse componente, essa tradução. Então nós vamos ver que, vejam bem, os encantados, os bugres, nós temos que dar a voz também para eles. Eles só têm um local de manifestação hoje na Umbanda? Mas não vamos nos iludir, não vamos iludir eles. Vamos promover a independência. Ou seja, se vemos alguma tendência de alguém que tem médico, que tem sacerdócio, e que está voltado mais para as encantarias, ou para os bugres, ou seja, os ciganos, vamos incentivar ele a ter só aquilo. Ele não precisa da Umbanda para se manifestar, gente. Porque senão ele vai estar pedindo pires para nós, assim como nós pedimos em determinado momento, as pessoas acham que nós tínhamos que dar bênção para a religião católica para que a gente pudesse exercer a Umbanda. Então nós vamos ver que isso é muito importante. E nós temos que, mais ainda, veja bem, nós temos que evoluir justamente nesse espaço de sairmos da tradição escrita e do sincretismo, de sermos nós mesmos, e estamos o quê? Perdendo o cavalo encilhado. A Umbanda é a única religião, junto com os cultos afros, que trata da natureza. Nós temos um debate enorme hoje sobre a natureza no Brasil, dos povos originários, e também nós podemos ser como religião protagonista disso. Nós não somos nem chamados, nem lembrados. Nós não somos nem lembrados, portanto, nem chamados. E nós lidamos com as forças da natureza, somos os mais capacitados para justamente defender essas bandeiras. Então, quando, veja bem, nós não temos essa ciência, nós não temos essa ciência e essa consciência que essa ciência nos traduz, nós o quê? Nós atolamos de novo num sincretismo viciante. E esse sincretismo viciante, ele faz o quê? Que a gente comece de novo a pensar em círculo, né? Vira, pensando em círculo. Passa ano. Então hoje eu quero conclamar aqui todos os umbandistas, que é o primeiro até desabafo, que nós temos que ter cada vez mais consciência de quem somos e aquilo que o sincretismo nos trouxe e nos deixou de trazer e que nos tirou também. O tema é muito vasto, espero que tenham ainda fôlego para algumas perguntas ou não. Muito obrigado.